Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Venha Espírito Santo sobre nós, abrindo o nosso coração, fazendo dele uma terra fértil, para que a palavra de Deus brote e nunca mais saia do nosso coração. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. As leituras deste sábado, dia 11 de abril, elas estão, a primeira leitura em Atos do capítulo 4, do 13 ao 21, sequência da de ontem. O Salmo é o mesmo de ontem, 117 e 117, 118. E o Evangelho está em Marcos, capítulo 16, do 9 ao 15, que continua também sobre os acontecidos de ontem. E o Espírito Santo hoje toca no nosso coração de modo tão gentil. O Espírito Santo diz para mim, porque aquele que se coloca na palavra à disposição da palavra do Espírito Santo, primeiro está falando para gente, para quem está falando, no meu caso, o Espírito Santo fala primeiro para mim, e é profundo e às vezes dói, e que assim eu possa então ser instrumento na mão dele e dizer que hoje ele diz para mim e para você: não perca a graça. Nós vamos entender por quê, mas é fundamental que a gente guarde essa palavra, não perca a graça. Se possível, repita para você toda hora: não perca a graça, não perca a graça, principalmente nos momentos mais difíceis. Então, na primeira leitura, seguindo aquela parte em que Pedro e João foram presos pelo que eles falavam, pelo milagre que eles fizeram em nome de Jesus, e eles foram presos, mas os chefes do povo, da sinagoga, eles ficaram muito impressionados com a coragem deles, porque a coragem deles, olha lá, aquele Pedro. Por isso que é tão importante a gente, a partir de Atos, a gente entender quem se tornou Pedro. Pedro, ontem a gente falava, era o improvável, mas que sobre o improvável Deus faz o impossível. E é isso que então Pedro vai nos mostrar. A coragem de Pedro e João impressionou eles, porque eram homens simples, homens sem estudo, e eles ficaram admirados de ver a autoridade com que eles falavam e faziam em nome de Jesus. Essa autoridade não é algo ensinado, mas foi algo que eles receberam de Jesus. E essa autoridade eles não perdiam enquanto a fé estivesse firme. E assim, eu falo para tantos aqui, que a autoridade que hoje Deus te autorizou, que Deus te deu, homem nenhum tira, a não ser a gente mesmo quando fica fraco na nossa fé. Então, segura a autoridade que Deus te deu, os dons que Deus te deu, te multiplica, faz que eles se multipliquem, E mesmo aqueles que estavam contra Pedro e João, eles estavam admirados com aquela autoridade, Eles eram os perseguidores, então, só que eles viram o que Pedro e João fizeram. Eles não podiam negar, porque o povo ia se revoltar contra eles, Então, o que eles fizeram? Quando eles não podiam passar uma vergonha coletiva, Chamaram eles no cantão e disseram: vocês não podem mais falar em nome de Jesus. Veja, eles próprios reconheciam que eles falavam e faziam em nome de Jesus. Mesmo, olha que louco, Mesmo acreditando que Jesus não era filho de Deus, Então, eles ameaçaram Pedro e João. Vocês não podem falar, e ameaçaram. Pedro, com toda coragem, e ali também, sustentado também por João, ele disse de forma tão linda, e eu te convido
a falar agora também, agora. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Meu irmão, minha irmã, você, eu, já vivemos coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida. Com os nossos intercessores, com São José, com Nossa Senhora, com aquele que você tem afinidade de pedir a intercessão. Mas nós sabemos o que Deus já fez na nossa vida, o que nós vimos, não só na nossa vida, o que nós vimos e ouvimos, que também já fez na vida dos outros. Quantos grupos a gente está e a gente escuta milagres, maravilhas. E aí a gente tem que dizer, quando alguém quer nos reprimir por nossa fé, que está tão perseguida hoje ainda, né? Mas a igreja prevalecerá. Ela não será dividida. Mas veja como o mundo hoje quer fazer como esses chefes fizeram com Pedro e João. Calar, sob ameaça, não é? Então diga aí junto comigo agora. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Deus nos pede para testemunhar as maravilhas que vivemos. E se você não está num grupo abençoado de oração, de intercessão, como eu sei que eu estou, glória a Deus, Deus me permitiu tanto isso, e procure, não fique sozinho à mercê do que só nos ameaçam, mas na fortaleza da unidade. Uau! Eita! Meu Deus! Como a gente ouviu no festival do Moisés Rocha, né? Inspire-se, inspira tudo. Sabe, tudo aquilo que Maria guardava no coração dela, se inspira com o seu testemunho, com o testemunho daqueles ao seu redor. Se inspire da palavra de Deus e depois você transpira. Foi isso que aconteceu com Pedro e João. Eles inspiraram toda a experiência com Deus e depois com Jesus, e depois, como eles falavam aqui com autoridade, eles transpiravam aquilo que um dia os alimentou. Isso é bonito demais, vamos pensar bem sobre isso, né? Então, os chefes os soltaram eles porque não tinha motivo para prendê-los, né? Então, e já com Jesus houve aquele, né? Pilatos não tinha motivo para prender, prendeu ele a si mesmo, condenou a si mesmo e sabemos o que aconteceu. Então, eles não queriam passar por essa vergonha de depois ter que reconhecer que realmente eram enviados de Deus. E aí, só que eles soltaram, mas mesmo assim os ameaçaram. Vocês não podem falar, porque vocês serão castigados. Só que o que acontecia? De tudo que o povo viu e ouviu de Pedro e João, eles não podiam negar, porque o povo já estava glorificando a Deus pelo que eles viram e ouviram. E como é maravilhoso quando experimentamos a presença de Deus, a assinatura que Ele faz em tudo. Quando nós experimentamos isso, a gente tem a graça de glorificar. E aqui então o Espírito Santo vai nos repetir para nós: não perca essa graça, não perca essa capacidade que Deus te deu de ouvir, a sensibilidade de perceber, de dizer, é Ele, é para Ele. Isso é muito lindo, meu irmão, minha irmã, porque isso é o puro amor que transborda, que deixa a gente até sem jeito. O amor de Jesus nos deixa sem jeito, até com vergonha, porque ainda não conseguimos amar como Ele nos amou. E aí, então, no Evangelho, veja bem, vamos marcar bem esse entendimento da primeira leitura. No Evangelho, o que acontece? Em Atos, né, Jesus já tinha ascendido ao céu, né? E no Evangelho, nós estamos lá ainda no tempo de Jesus, que ressuscitou, e nas aparições. Então, vai nos narrar as aparições a Maria Madalena.
Maria Madalena correu para anunciar, né, os discípulos, e eles não acreditaram nela. Olha só. E aí depois Jesus aparece outra vez para 2. Aqui entendemos no livro, se não me engano, de Mateus, que é a passagem dos discípulos de Emaús, né? Então Jesus aparece para eles, eles também não reconhecem. Só depois, Maria Madalena também os reconhece, mas quando os discípulos de Emaús voltaram para falar com os discípulos, eles também não acreditaram. E olha só, né? O coração foi ficando duro. Aí na passagem fala assim, que eles não acreditaram, porque fala assim, eles estavam aflitos e chorosos. Quando Maria Madalena chega com essa notícia, que era pura alegria, né? Eles não acreditaram porque estavam aflitos e chorosos. Jesus não fala, não afligeis com coisa alguma, não se agite por coisa alguma, porque a confiança nos leva à paz. E aqui eles não estavam em paz. Eles estavam perdendo a graça de crer. A graça de crer que a aflição e o choro nos afasta da graça. A ansiedade. Quantos hoje vivemos tempos de ansiedade, de pânico, de tristeza, de incredulidade, de influências de tantas, impaciência, influência de tantos lados e ficamos aflitos e chorosos. E quando estamos assim, acontece com a gente o que aconteceu com os discípulos quando Maria Madalena e os discípulos de Emaús falaram, eles não acreditaram. Quando estamos assim, nós não acreditamos que Deus é o dono da nossa vida e cuida de nós. Não temos a paz da confiança e ficamos aflitos porque nós já sabemos que por nós não conseguimos, né? Então, eles estavam aflitos e chorosos. Eu te convido hoje, meu irmão, minha irmã, saia deste lugar, porque por estarem desse jeito, eles não creram na verdade do Cristo ressuscitado. Ai, como Deus toca a gente, né? A gente, vou falar aqui bem a verdade, a gente toma uns tapas na cara de vez em quando. Não sei se é assim com vocês aí, mas Deus nos joga umas verdades de um modo doce, doce, para nos corrigir. E quantas vezes então nós estamos assim e nós temos que clamar ao Espírito Santo que nos tire desse lugar, porque é Satanás que nos quer acovardados, não crendo que Cristo vive. Você crê? Então não se afligeis com coisa alguma. E então eles começam assim, é como se a gente comece a pensar que Deus nos abandonou. E não. Esse estado de ansiedade é que nos afasta de Deus. É este estado que nos faz nos abandonar longe dele e não nos abandonar nele. É muito diferente, né? E aí depois, então, que ele apareceu para os dois discípulos e eles... E é interessante, fala assim, ele apareceu para outros 2 discípulos sobre outra forma. Aí eu preciso falar sobre isso, preciso. Jesus apareceu sob outra forma, gente. Jesus aparece para nós em outra forma. Não ficamos, que a gente tire da nossa cabeça que esse estado hollywoodiano de aparição de Jesus. Vamos tirar isso da nossa cabeça, porque Jesus aparece sobre outra forma. Está lá na palavra, sobre outra forma. Mas algo lá na frente mostrou para os discípulos que era Jesus. E se você já experimentou isso, eu queria que você me contasse. Em algum momento que você esteve com Jesus, não sabia, mas depois ele te revelou. Isso é muito lindo. E então, eles foram para avisar os discípulos, eles também não acreditaram. De novo. Aí, por fim, aparece quem? Né? Aí Jesus fala, eu mandei Maria, vocês não acreditaram, mandei os discípulos, vocês não acreditaram? Então, agora vocês vão passar vergonha.
Por quê? Porque Jesus então apareceu para os 11, né? Ainda não tinha sido feita a eleição de quem substituiria João, sucessão apostólica. Pega essa graça aí, porque a sucessão de Judas para a escolha do Espírito Santo, que foi Matias, a sucessão apostólica está aí. Não adianta negar sucessão apostólica, sim, ela existe e até hoje ela está entre nós, através do Papa, através dos sacerdotes que temos que rezar muito por eles, muito por eles. E aí, tem hora que eu preciso fazer umas pausas, sabe? Que é muito tocante. E aí Jesus apareceu para eles e Jesus, ele disse, censurou. Ele censurou, vou pegar aqui o versículo certinho. Fala assim, lá no versículo 14. Então, por fim, apareceu aos 11 quando estavam sentados à mesa e censurou-lhes a incredulidade. Pensa que quando a gente não crê, Jesus também nos censura, porque ele já se declarou para nós, já declarou seu amor por nós. Nós não temos o direito de não acreditar. E aí censurou a incredulidade e a dureza de coração. Se eu não creio, meu coração está duro, por não acreditarem nos que o tinha visto ressuscitado. Foi Jesus que mandou aqueles, e eles não acreditaram. E aí ele diz algo maravilhoso. Vocês não acreditaram, agora vocês têm que acreditar, né? Porque eu estou aqui. E aí ele diz então, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Gente, ide, esse ide, ele é muito maravilhoso. Ele é muito maravilhoso porque eles tinham acabado de... Jesus tinha acabado de passar um sabão neles, que não tinham acreditado. Pois agora, nós que um dia não acreditamos, nós, improváveis, simples, fracos, Jesus nos chama para ir e pregar o Evangelho. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não quer ninguém de fora. Ele quer todos, mas nem todos querem Ele. Que nós possamos entender que nessa leitura, essa leitura nos fala, não perca a graça. Com a incredulidade nós perdemos a graça, o estado de graça. Então vamos, meu irmão, minha irmã, clamar ao Senhor. Uau, como isso é bonito. Que Ele não deixe meu coração endurecer. Que Ele não deixe nós não acreditarmos. Que o Senhor então faça de nossa vida a obra que Ele desejar. E para isso nós não podemos perder a graça. Eu te convido a crer e a convidar mais pessoas a crer. Jesus te chama hoje, ide e pregai a todos. Ai, que lindo! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a gente creia que aquele mais simples que Deus pôs no seu caminho é Ele te tocando. Louvado seja Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.